Fala pessoal, aqui eu quero aproveitar então engatando o último assunto, né, que a gente falou a respeito da construção muscular, da hipertrofia. Tem muitas pessoas que sempre falam pra mim também que tem dificuldade em hipertrofiar. Existem várias questões, né, gente, além da genética. E aí eu quero orientar vocês quais são os pontos principais que vocês precisam se atentar para avaliar se tudo que você está fazendo está certinho e por que você não está tendo o resultado que você espera. Então vamos lá, primeira dica, né? Timing. Quantas vezes você treina por semana? Existe um mínimo? Existe um máximo? Existe um ideal? Sim, existe. Por quê? Existe um princípio, né, do treinamento que é o princípio da continuidade. Então, você só consegue melhorar a sua condição física se você estimular novamente aquela fibra em tempo bom, um tempo ideal. Flávia, mas eu só posso treinar segunda-feira e sábado. Beleza. De sábado para segunda, a distância ela é pequena, aí fica dentro. Mas de segunda para sábado não tá legal, você não vai conseguir sair do lugar. Eu vou te explicar por quê. Todas as vezes que você se exercita, o seu corpo ele já sofre naquele momento ali, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim: eu vou começar a treinar quando eu vou ter resultado? Na mesma sessão de treino, o seu corpo já responde de uma forma que está evoluindo, tá? Então, você treina numa intensidade ideal, né? Vai fazer a sua musculatura toda passar por microlesões. Essas microlesões, elas vão se restaurar e nessa restauração elas vão se fortalecer. Elas já, de um treino para o outro, elas já vão estar melhor do que estava antes do treino. E aí o que acontece? Na hora que ela chega lá no ápice da melhora, tipo assim, agora pode vir, você não treina. Né? Vamos supor que seria, você fez esse treino na segunda, você não treina na quarta, você não treina na quinta, e aí você não treina na sexta, e aí vai só treinar no sábado. Aí o que vai acontecer? Nosso corpo é inteligente. Da mesma forma que ele pensa assim, nossa, eu tomei um regaço nesse treino, agora eu vou me fortalecer porque o próximo eu vou estar melhor. Aí você não traz o treino, ele pensa assim, ó, não precisa de eu ficar assim porque não teve de novo, então eu posso voltar à minha condição inicial. E aí ele volta para estaca zero. E aí você estimula no sábado. No sábado para segunda, ok, mas da segunda para o sábado de novo, volta a estaca zero, entendeu? Então, assim, se existe uma boa vontade de fazer pelo menos o mínimo, você precisa de ter, nem que você faça na sua casa, sabe? Alguma coisa que recrute novamente aquelas fibras que você precisa, né? No tempo ideal, que é o momento ideal, é exatamente após a recuperação da fibra, né? Porque a fibra, ela sofre um processo de lesão. Nesse processo, ela precisa se recuperar. Durante a recuperação, ela está pior do que ela estava. Ela está com dor, ela está lesionada, né? Lesionada que eu digo, gente, é microlesão, né? Lesão de fibra mesmo não, tá? Lesão muscular não. E aí ela está pior. E aí o que ela faz? Ela vai na restauração, ela vai melhorando. E aí ela fica pronta novamente para se exercitar, após o tempo ideal de descanso. E aí, se você não estimula, ela simplesmente volta ao que ela estava antes. Não no período degenerativo, né, no inflamatório, não. Ela volta ao que ela estava antes do exercício. E aí você fica nesse, né, correndo em círculos, porque você não consegue evoluir. E esse tempo, né, normalmente, ele não pode ser nem curto demais, porque se você, vamos supor, treinou hoje, membro inferior, amanhã quer treinar de novo, você tem 24 horas, você vai exercitar exatamente no período que a sua fibra muscular ainda está debilitada, ela está lá embaixo ainda no processo de recuperação, ela ainda não subiu, né? Então espera ela estar pronta após o processo de recuperação. Então 24 horas é muito curto, é no mínimo 48 horas. Então você pode exercitar segunda, né? Quarta e sexta. E qual é o período máximo? Você pode exercitar segunda, quinta
e sábado, se você não pode fazer essa sequência de segunda, quarta e sexta. Mais do que isso não é legal, tá? Até 72 horas você pode exercitar. Por quê? Até 72 horas você ainda pode ter dor muscular. É sinal de que o seu corpo ainda está em processo de evolução, né? Então você ainda está em tempo de estimular novamente a fibra. Passado essas 72 horas, se parar, isso acontece, volta a estaca zero. Vocês já ouviram falar que a musculação é ingrata? Exatamente por isso. Então, independente se você é altamente condicionado, se você treina todos os dias, se você ficar um mês sem treinar, 20 dias sem treinar, infelizmente a sua fibra, ela simplesmente ela pensa, para que eu vou manter esse volume, esse gasto energético? Porque quanto mais fibra, mais gasto energético, né? Porque ela acelera o seu metabolismo. Então, para que eu vou manter esse gasto energético, né? Toda essa função, se eu não estou tendo utilidade? E aí ela começa a retornar a estaca zero. Nosso corpo é muito inteligente, né? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa é o que eu vou falar. Intensidade do exercício. Intensidade, gente, do exercício é carga, tá? Mas existem variáveis que você pode manipular para poder melhorar a intensidade do seu treino. Quais são? Descanso menor, né? Descanso reduzido, aumento da amplitude, além da carga, né? Combinar, né? Às vezes fazer métodos combinados, bisete, super série, e acho que também cai um pouco na questão do descanso reduzido, né? Que você faz sem descansar. Então, assim, o que você precisa é levar a sua fibra ao máximo que você consegue, né? Então, vamos supor, como eu vou saber qual é o meu máximo? Uma média boa de intensidade para hipertrofia, normalmente é 80% da sua carga máxima. Você não tem como avaliar sua carga máxima sozinha, somente como profissional. Mas muitas vezes o próprio profissional, por medo ou cautela, né, em relação a lesionar o seu próprio aluno, não leva ele ao extremo para poder ver, né, e avaliar a condição dele máxima. Porque pode ser que numa avaliação ele cause uma lesão no aluno dele, porque ele está testando. E vai que a carga que ele coloca é uma carga que não é o 100%, passou do 100% e o aluno machuca de alguma forma. Então, muitos profissionais hoje, por cautela e responsabilidade, eles fazem a opção por não fazer o teste de avaliação máxima, de carga máxima, e eles determinam a carga de acordo com a execução. Como assim? Por exemplo, né, existe uma tabela que é relacionada a percentual de carga e repetição, que é muito fácil de você saber. Por exemplo, se você faz um número de repetição muito alto, né, um volume muito alto, logo você vai ver que lá na tabela o percentual da intensidade é baixo, porque uma coisa vocês têm que sempre botar na cabeça. Intensidade, volume, eles são inversamente proporcionais. O que é inversamente? Enquanto um tá alto, outro tá baixo. Enquanto um tá alto, outro tá baixo, ok? Inverso, tá? Então, se eu tenho alta intensidade, o volume é baixo. Entenderam? Vou dar um exemplo de alta intensidade e volume baixo. Por exemplo, leg press. O volume do leg press, vamos supor que você está fazendo com 300 quilos o leg press. É uma intensidade alta, né? Você consegue fazer um leg press de 300 quilos por 10 minutos? Um volume alto? Não. Você vai fazer no máximo 8 repetições, 10 repetições, né? E o contrário, quando a gente faz, por exemplo, um volume alto e uma intensidade baixa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a intensidade é baixa, logo o volume é alto, né? Você pratica corrida de rua. Você suportaria correr meia maratona com carga, além do seu próprio corpo, né, para intensificar? Não, porque a intensidade ela precisa estar baixa para o volume ser alto, porque é impossível os dois estarem presentes na mesma condição, impossível, tá? Se você acha que o seu treino está intenso e está fazendo 30 repetições, eu vou te dizer que não é possível você fazer 30 repetições com uma intensidade boa, tá? Então, não pode, gente, exceder 10, 12 repetições, no máximo.
Ah, mas não precisa contar repetição. Claro que não, não precisa contar repetição. Só que você precisa ter um parâmetro. Eu também não conto repetição, mas eu preciso ter um parâmetro, porque se eu entro num aparelho e eu vou lá toda a vida, vejo que eu fiz 30, logicamente o que eu vou fazer? Eu vou aumentar minha carga. Eu não quero ficar fazendo 30, por mais que 30 seja o meu máximo. Se eu falhar no 30, eu tenho que aumentar minha carga. Então eu sempre oriento os meus alunos onde eu quero que eles cheguem. Por exemplo, eu quero que sejam 12 repetições no máximo. Quando eu falo repetição máxima, eu deixo ir. Mas quando eu quero estabelecer uma intensidade, eu simplesmente coloco lá 12. Eu não quero que passe de 12. Então, como que você vai saber? Tente fazer 13, tá? Todas as vezes, se você quer saber se a intensidade está boa o suficiente, tenta sempre fazer uma repetição a mais. Se você conseguir fazer a 13ª repetição, então a intensidade não está adequada. Você pode aumentar a sua carga para intensificar mais, entendeu? Então, todas as vezes você pode fazer esse teste com vocês. Assim, eu profissionalmente testo o meu aluno, né? Eu falo com ele, eu quero que você faça X. Só que, na verdade, eu não quero que ele faça X, eu quero que ele faça menos do que aquele X. Eu só engano ele, né? Ele faz, aí eu vou lá e aumenta a carga. Às vezes, a própria pessoa, ela não consegue identificar o máximo dela, né? Ela acha que tá difícil, tá queimando, ela vai parar. Mas só que se eu pedir mais, ela faz, né? Então, é muito legal isso, você ter esse discernimento, tá? Então, intensidade, fechamos. Outra coisa importante que você tem que observar é o descanso. Por quê? O nosso organismo, né, no descanso, que ele hipertrofia. Vamos voltar lá naquela explicação que eu dei do timing correto. Tudo está interligado. Vocês lembram que eu falei, quando você exercita, o seu organismo ele gera um processo inflamatório, e nesse período ele dá uma regredida, né? Ele fica pior do que ele estava, fica dolorido, né? Muitas vezes tem gente que tem até febre e tal. E o processo de regeneração é que ele vai melhorar e vai superar o ponto inicial para estar melhor para o próximo estímulo. E aí você dá novamente o estímulo, né? No tempo certo. Se você não descansa o suficiente, o que acontece? Você vai estimular a fibra no processo ainda que ela está debilitada. E aí, você não vai conseguir fazer a curva para cima, porque quando você estimula de novo, ao invés dele melhorar, ele vai cair de novo, só que ele vai cair mais. E aí, novamente, ele cai mais. Então, você precisa do tempo. Da mesma forma que você não pode exceder o tempo da recuperação, você não pode adiantar. Então, por que eu não concordo muito quando a pessoa tem o objetivo de hipertrofia? Eu não estou dizendo que é proibido, tá, gente? Mas, se o seu objetivo é hipertrofia, você não deve dividir os grupos do membro inferior. Por exemplo, não deve treinar posterior num dia e glúteo e no dia seguinte treinar quadríceps. Por quê? Porque existem exercícios que são multiarticulares, inclusive são os melhores. Os melhores exercícios para glúteo são os multiarticulares. E não tem como você não fazer o exercício do glúteo, né, na segunda-feira sem pegar o quadríceps, por exemplo. E aí seu quadríceps ele vai trabalhar aqui e no dia seguinte, que era para ele estar recuperando, ele vai trabalhar novamente. Então, eu não estou dizendo que é proibido, né? Se você tem a intenção de estabilizar, eu não quero volume muscular, eu quero manter esse físico. Então, você pode dividir, não tem problema nenhum, né? De acordo com o seu objetivo. Eu não estou falando que existe proibição, existem formas de fazer, né? Tem gente que treina assim e gosta de treinar assim e mantém o corpo assim. Mas quem quer hipertrofia, não é possível, entendeu? Precisa do descanso. Mas então como que eu faço? Não divide, treina tudo do membro inferior no mesmo dia, né? Glúteo, coxa, posterior. E aí no dia seguinte você descansa. Ah, mas eu gosto de treinar todo dia. Então treina braço, ok? Treina outro segmento, mas não concentra, né? Não divida ali, porque é impossível você trabalhar um músculo sem trabalhar o outro. E aí, fatidicamente, você não vai ter descansado o suficiente para trazer o resultado de hipertrofia que você busca, ok? Então, é outra dica aí em relação à divisão. Então, eu já falei do timing, eu já falei da intensidade, eu já falei da divisão, né? E agora eu quero falar da alimentação.
tudo isso só dá certo se você tiver uma alimentação adequada para o seu ganho. Qual é a alimentação adequada? A alimentação adequada é quando você faz um aporte calórico. Sabe por quê, gente? Não existe treino de hipertrofia e treino de emagrecimento. A intensidade tem que ser alta, ok? Deixa eu explicar para vocês. Muitas pessoas acham que para emagrecimento, eu estou fazendo um parêntese porque o assunto é hipertrofia, tá? Mas eu também vou falar para vocês que às vezes objetivam o emagrecimento. Muitas pessoas acham, por exemplo, que alguns mitos, né? Eu tô gordinha, eu não posso fazer musculação porque senão eu vou endurecer a minha gordura. Eu já ouvi isso, gente. Como eu falei, um tecido não transforma nunca em outro. O que você pode fazer? Qual é a lógica? Se você está se exercitando, não importa o que você está fazendo. A musculação é uma atividade e ela tem um gasto calórico. Se você gasta energia, logo você vai reduzir a gordura. Mas isso só vai acontecer se você tiver com a ingestão reduzida também, né? Mas ideal, sem reduzir demais, lembra, né? E aí, a mesma coisa para o processo de hipertrofia. Precisa da intensidade, mas a gente precisa do substrato energético. Então, a alimentação, ela também tem total ligação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Eu tô tentando ser o mais clara, dar mais exemplos, né? Se ainda tiver complicado, se vocês tiverem dúvida, pode deixar nos comentários. Eu respondo com o maior prazer. A intenção aqui é ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.